Fala pessoal, beleza? Nas próximas aulas a gente vai colocar em prática praticamente todo o conteúdo que a gente viu no curso através de um projeto final. E nesse projeto a gente vai construir esse robozinho que você está vendo aí. A gente vai fazer a modelagem do robô e do cenário, vamos configurar os materiais, a iluminação e vamos configurar o robô para animação e animar a cena. E no final a gente vai ter essa cena aí que você está vendo, beleza? Ok, pessoal, então agora a gente vai começar efetivamente a construir o robô do nosso projeto. E a gente pode tentar manter a nossa cena sempre organizada, nomeando tudo, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar expandindo um pouco mais aqui o outliner, aqui em cima. Eu vou esconder a câmera, vou esconder a lâmpada, porque a gente não vai precisar desses objetos agora. Quando a gente precisar, a gente simplesmente desesconde eles. E a gente pode começar trabalhando a cabeça do nosso robô de repente. Então eu posso pegar essa caixa aqui, vou mover ela aqui um pouco mais para cima. Vou trabalhar com a vista ortográfica e para isso eu vou vir aqui em View Orthographic ou vou clicar na tecla de atalho 5 do teclado numérico. Também funciona, como a gente pode ver. Vou chamar esse cubo de cabeça aqui em cima. Cabeça, certo? Vou nomear os objetos. E vou começar o processo de modelagem dele. Então, eu vou pegar aqui o objeto, vou entrar no Edit Mode e vou começar deixando ele mais fino um pouco, né? Então, vou pegar aqui no eixo Y, vou dimensionar e vou colocar ele mais ou menos assim, um pouquinho mais estreito. Para a gente ter aquele formato mais afuniladinho que a gente viu no nosso robô, eu vou pegar esse polígono de cima. Estou vindo aqui na face. Estou vindo nesse polígono de cima aqui, agora vou pressionar a tecla S para dimensionar. Deixar um pouquinho mais estreito assim, ó. Bacana? Para eu deixar ele arredondado, na verdade, ó, eu vou sair aqui do Edit Mode, a gente vai aplicar futuramente. Aliás, a gente pode até deixar aplicado já, o modificador Subdivision Surface, tá vendo? Só que o que acontece? Se eu simplesmente pegar uma caixa e colocar o modificador Subdivision Surface e sair tacando subdivisões aqui, olha, ele vai arredondar muito. Isso porque a caixa original não tem muitas divisões. Se eu clicar aqui no olhinho para desabilitar momentaneamente o modificador Subdivision Surface, aqui, ó, vou deixar aqui um pouquinho maior, a gente vê que ela não tem subdivisão quase nenhuma, né? Então, se eu voltar, deixa eu desligar aqui, se eu voltar no Edit Mode e colocar mais algumas subdivisões, por exemplo, se eu selecionar no componente aresta, apertar Ctrl Alt e clicar numa dessas arestas horizontais para que ele selecione todas as paralelas e eu colocar mais segmentos utilizando o atalho Ctrl E Subdivide, Ctrl E para abrir o menu de ferramentas de arestas, de Edges, e clicar em Subdivide, eu consigo colocar mais arestas. Eu vou colocar, ele colocou automaticamente uma aresta, eu vou colocar duas. Eu posso vir aqui no menuzinho aqui da esquerda, ou pressionar o atalho F6, tá? Para abrir aqui esse menu onde a gente pode fazer essas alterações. O Operator Panel, certo? Então eu vou colocar duas divisões. O simples fato de eu fazer isso vai fazer com que quando eu volte lá no modificador e ligue ele, olha, ele vai deixar um pouco menos arredondado. À medida que eu vou colocando mais subdivisões, ele vai deixar o objeto menos arredondado quando a gente aplica o modificador de subdivisões. Se eu colocar, por exemplo, aqui, olha, um monte de subdivisões, vamos colocar várias aqui, ó. A gente vai ver que quando eu entro lá no Subdivision Surface, ele controla muito, ó, ele não subdivide, ele não arredonda tanto. Tá? Então, quanto mais subdivisões a gente coloca, mais controlada fica a suavização quando a gente utiliza um modificador de subdivisão. Tá? Eu não quero essas arestas todas, na verdade, então eu vou até remover elas clicando aqui no Delete Dissolve Edges, tá? Deixa eu desligar aqui. Legal, a gente pode inclusive, quando a gente está dentro do Edit Mode, ligar e ver como é que fica o objeto com o modificador aplicado, ó. Tá vendo? A gente vê a caixa original aqui, mas a gente vê o efeito do modificador aplicado ali dentro, o que é interessante. Então eu vou fazer o seguinte, olha, vou deixar ligado, ó. Aí eu vou selecionar estas arestas aqui com Ctrl Alt. Eu clico numa dessas arestas em pés aqui, olha, e ele seleciona as paralelas todas.
Vou apertar Ctrl E para usar o Subdivide e vou colocar uma aresta aqui no meio, ó. Vai ficar um pouquinho mais controlado. E eu quero deixar essas laterais aqui dele chanfradas, como se fossem mais marcadas, tá? E a maneira que eu vou usar para fazer isso é a seguinte. Eu vou selecionar essas arestas laterais aqui e essas arestas laterais aqui, certo? E vou dar um chanfro, tá? Vou desligar aqui o modificador momentaneamente para vocês verem bem o que está acontecendo. Vou selecionar essas arestas e vou dar um chanfro. Então eu posso vir ou no atalho Ctrl E e clicar em Bevel, ou eu posso ir direto no atalho Ctrl B, ó. Ctrl B, ele já vai acionar o Bevel direto, tá vendo? Então eu vou dar um pouquinho de Bevel aqui, como vocês podem ver. Ó, quanto mais fininho for, mais marcado vai ficar a subdivisão, ó. Tá? Para não ficar tão arredondado aqui em cima, acho que eu vou colocar uma aresta nesse sentido aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar se eu colocar uma aresta. Olha, ele fica um pouquinho mais controlado. Eu não sei se eu prefiro assim ou se eu prefiro assim. Acho que eu vou deixar assim, que vai ficar um pouquinho mais redondinho, tá? Agora eu posso selecionar este loop aqui do meio e olhando de lado assim, olha, eu acho que eu vou pegar e vou dimensionar. Vou até usar um manipulador para vocês verem bem o que eu estou fazendo. Eu vou dimensionar um pouquinho nesse sentido para ficar um pouco mais gordinho, tá? A ideia é que esses vértices aqui de cima fiquem mesmo um pouco mais estreitos, tá? Mas, obviamente, isso aqui é uma opção de design. Vocês não precisam fazer o design do robô de vocês exatamente igual ao design do meu robô, certo? Isso aqui é só uma sugestão. Tá? Então, estou deixando ele aqui arredondadinho. Assim, desta maneira, eu acho que eu estou satisfeito com esse formato inicial da cabeça. Talvez deixar ele um pouco mais arredondado nesse sentido aqui também, olha. Então, eu vou pegar aqui as arestas, vou selecionar este loop aqui e vou dimensionar aqui, ó. Estou usando o manipulador nesse sentido para ficar um pouco mais gordinho. Você vai ver quando a gente sai do Edit Mode, ó, ligando e desligando o modificador Subdivision Surface, ele fica um pouco mais gordinho ali. E eu vou deixar fora do Edit Mode, aqui no Object Mode, eu vou ligar o Shading Smooth para que ele fique suave, bonitinho. Então eu tenho um objeto que originalmente tem este formato aqui, olha. Tá? Foi isso aqui que a gente modelou, na verdade. Tá? Se a gente sair do Edit Mode e aplicar o modificador Subdivision Surface com 3 modificações, ele vai ficar com esse formato aqui. E com o Shading Smooth ligado, ele vai ficar suave, bonitinho, certo? Agora eu vou fazer o visor do robô, né? A área aqui onde vão ter os olhos dele. E para isso eu vou criar mais um objeto, vou criar uma caixa. Então vou vir aqui no atalho... Vou apertar Shift C para o meu 3D Cursor voltar para o centro da cena. Vou criar um novo cubo ali, certo? E vou mover. Vamos mover esse cubo aqui, olha. Estou vendo ele aqui de lado. Vou deixar um pouquinho menor. Mover ele para cá. Ele vai ficar, ó, olhando de frente. Deixa eu dimensionar ele aqui neste eixo. Mover um pouquinho mais para baixo. Eu quero que fique na frente da cabeça. Eu vou até chamar este objeto aqui, olha. Vou renomear ele aqui no Operator Panel como... No Operator Panel não, perdão. No Outliner como visor. Vou renomear ele no Outliner como visor. E vou dar uma modelada nele para alterar algumas coisas. Então vou entrar no Edit Mode. Vou começar deixando estas bordas aqui um pouco arredondadas. Então vou selecionar aqui as arestas e com Ctrl Alt eu vou clicar numa delas. Ele vai selecionar as paralelas e eu posso dar um bevel utilizando o atalho Ctrl B. Certo? Ctrl B. Ah, a gente vê que como eu utilizei aqui, eu tinha utilizado o Scale, olha, o meu bevel está um pouco deformado. Eu dei uma aula só sobre isso, não é mesmo? Então eu vou voltar ao Object Mode e vou aplicar a escala. Não sei se vocês lembram desse comando. Se não lembram, é só selecionar o objeto, clicar em Objects, onde está Apply Scale, tá? Ou clicar em Ctrl A, Apply Scale. Tá? Nesse caso, ele vai zerar a escala do objeto. E quando a gente for utilizar as ferramentas de modelagem, elas vão ficar um pouco mais precisas, ó.
É sempre bom aplicar a escala dos objetos. Então eu estou aplicando aqui o Ctrl B para dar o bevel. Vou abrir o Operator Panel na tecla F6 para que a gente possa aplicar mais algumas subdivisões aqui, certo? Vou selecionar este polígono da frente e dar um Inset com a tecla de atalho I. Vou dar um Extrude nesse polígono ainda com a tecla de atalho E para trás. Se eu quiser, eu posso dar um pouquinho de bevel neste loop aqui, com o Alt. E o Shift pressionado e o Alt nesse aqui, vou selecionar os dois. E vou utilizar o Ctrl B para dar um pouquinho de bevel, bem pouquinho, pouca coisa, certo? Olha lá como é que está ficando. Bacana. Se eu vier aqui, olha, se eu sair do Edit Mode, né, vier no Object Mode e clicar no Smooth, a gente vai ver que ele vai suavizar tudo, vai ficar um pouco estranho, olha. Mas se a gente aplicar o modificador Edge Split, que a gente já viu, tá? A gente já viu que o Edge Split, ele vai, a princípio, ele consegue separar as áreas de suavização, né, de Smooth Shading, por ângulo. A gente, nesse caso, não precisa nem configurar as arestas, ele já faz um bom trabalho aqui, olha. Então, ele já deixa suavizado só as áreas que realmente estão mais com um ângulo mais próximo. E quando tem um contraste muito grande de ângulo ali, ele já dá um Edge Split, separa, e a gente fica com a suavização mais bem feitinha, certo? Para fazer os olhos, eu vou só criar mais uma caixinha. Então, eu vou vir aqui, vou apertar Shift A, vou criar mais um cubo. E esse cubo eu vou fazer o seguinte, olha. Ele está no centro da cena, observem que ele está alinhado com a cabeça, ele está no centro da cena. Dentro do Edit Mode, eu vou diminuir ele. Opa, ele ficou muito para dentro, né? Vamos botar ele para frente aqui. Então, dentro do Edit Mode, eu vou botar ele para o lado. Por que eu estou botando ele para o lado só no Edit Mode? Porque aí o que acontece? A origem do objeto continua no meio da cena. Tá vendo esse pontinho laranja aqui? É o pivô, é a origem do objeto. Então, a origem está ali no meio. Isso significa que se eu sair aqui do Edit Mode e aplicar um modificador Mirror, que vai espelhar o objeto, ele vai espelhar a geometria a partir da origem. Então, como a origem está ali e um dos olhos está aqui, quando eu vier aqui no Mirror, ele vai copiar esta geometria que está de um lado para o outro lado, tá? É interessante a gente pensar nesses detalhes na hora de modelar. Obviamente que meu olho ficou meio para frente aqui, né? Eu posso entrar no Edit Mode, mover ele ali para trás. E se eu quiser, eu ainda posso, por exemplo, mexer um pouquinho. Se eu quiser que ele fique com os olhos mais achatadinhos, eu posso dimensionar aqui, usar o Scale na vertical, um pouquinho na horizontal. Se eu quiser que ele fique com a borda dos olhos redondinhas, né, as bordas redondinhas, eu posso pegar essas arestas aqui, ó. Pegar estas 4 arestas aqui e dar um bevel. Se você quiser vir no Operator Panel e a tecla F6 e configurar o bevel, fique à vontade, certo? Então, bacana. Olha só, se eu sair do Edit Mode, a gente já tem aqui os olhinhos. Se eu deixar eles um pouquinho mais para dentro, e a gente já tem aqui a cabeça do nosso robô. Olha que bacana. Talvez se eu colocar aqui um pouco mais para dentro, fique um pouco mais fofinho. Talvez não tão... Vamos ver como é que ficou agora. Gostei mais assim. Ok, pessoal, eu vou agora nomear esse objeto, né? Então, vou selecionar ele aqui, olha, o nome dele por enquanto está Cube, eu vou mudar para Olhos. Tá? Então, eu tenho 3 geometrias na cena, a cabeça, o visor e os olhos, tá? Por enquanto eu estou satisfeito. De repente, eu vou vir aqui no Edit Mode e vou colocar essa cabeça um pouquinho mais vertical, no Scale. E talvez eu também coloque esse visor aqui um pouquinho mais largo. Vamos entrar aqui no Edit Mode dele. Deixar ele um pouquinho mais largo. Isso. Tô satisfeito, E agora eu vou fazer o seguinte, vamos colocar os materiais desde o início. Já vamos aplicando os materiais nas geometrias, ao invés de aplicar só no final. Talvez isso vai facilitar que a gente vá visualizando como o modelo está ficando, não é mesmo? Então eu vou selecionar aqui a cabeça.
Vou vir no Properties Editor, na aba de materiais, como a gente já viu. Como esse objeto inicial era o cubo, ele já está aqui com o material que eu vou renomear para... vou chamar de cor 1. Cor 1. Tá? Esse material eu vou chamar de cor 1, que eu vou colocar esse robô com 2 cores, né? Então, eu vou chamar de cor 1 e eu vou também criar um outro material. Clicando neste botãozinho aqui, eu aplico um outro slot de material para o objeto. Dessa forma, eu consigo fazer com que um único objeto tenha 2 materiais. Ele tem o cor 1 e ele tem um outro slot onde eu posso criar um novo material. E se eu clicar aqui em New, este único objeto vai ter 2 materiais. Eu vou chamar esse outro material de cor 2, certo? Então, este único objeto aqui tem 2 materiais agora, tá? Esse material cor 2, eu vou colocar uma outra cor. Você pode escolher uma cor que você goste. Eu vou colocar aqui, de repente, um laranjinha, tá? E o que está acontecendo aqui? Por que eu estou dizendo para vocês que o objeto tem 2 materiais se você só está vendo um? Isso acontece porque a gente tem que dizer para o objeto onde é que a gente quer que o outro material fique. E a gente vai fazer isso através do Edit Mode. Dentro do Edit Mode, então, a gente pode, por exemplo, selecionar alguns polígonos, certo? Então, eu vou selecionar este polígono e este polígono aqui para fazer uma faixa nele. E com esses 3 polígonos selecionados, se eu vier no editor de materiais, aqui na aba de materiais, clicar em cor 2, que é o outro material, e clicar em Assign, eu vou aplicar o material que está ativo aqui nos meus slots nos polígonos que estão selecionados. Então, dessa forma, você consegue aplicar diferentes materiais em um único objeto, certo? Agora eu posso sair do Edit Mode, que eu já tenho este objeto com 2 materiais aplicados. Vamos aplicar materiais agora no visor. No visor eu também vou ter 2 materiais. Então, eu vou clicar aqui em New e vou chamar de, vamos dizer, metal. Um material aqui que eu vou colocar como se fosse mais metálico, que vai ser, de repente, aqui no Diffuse eu vou colocar uma corzinha. E aumentar aqui o Specular para ter um pouco de brilho, certo? E eu vou colocar um outro material. Então, para isso, eu preciso criar um novo slot, clicando neste maisinho aqui. Agora, o objeto comporta 2 materiais. Neste outro slot, eu vou clicar em New para criar mais um material, que eu vou renomear como fundo do visor. Pronto. Material fundo do visor. Como é que vai ser esse material fundo do visor? Ele vai ser preto, totalmente preto, e sem brilho. Eu vou vir aqui no Specular e vou zerar a intensidade do Specular, que é o valor que, como a gente já viu, determina o brilho do objeto. Desta maneira, o que acontece? O primeiro material que já estava aplicado, fica aplicado no objeto inteiro. Se a gente quiser, então, aplicar o outro material, a gente vai repetir o procedimento que a gente realizou na cabeça, entrando no Edit Mode, selecionando as faces aqui através da seleção de faces, as faces onde a gente quer aplicar o outro material, ativa ele no editor de materiais e clica em Assign. Então, face selecionada, material selecionado, você clica em Assign e o material que está selecionado vai ser aplicado ao polígono que estava selecionado. Se eu sair agora do Edit Mode, a gente já consegue ver que este objeto aqui tem 2 materiais devidamente aplicados, certo? E para finalizar esta primeira parte, eu vou selecionar os olhos, vou criar um material para eles, que eu vou chamar aqui de olhos, e vou criar uma cor, que eu vou colocar como se fosse um azulzinho, bem clarinho, de repente, né? Meio esverdeado, bem claro. Ó, essa aqui vai ser a cor dos olhos. E eu vou também, para ele ter um efeito como se ele tivesse aceso, como se fosse uma coisa luminosa, né? Eu vou usar um recurso de material que a gente vai ter mais aqui embaixo, chamado Shading Emit. Se eu vier neste parâmetro de emissão aqui e colocar no máximo, ó, o material vai ficar com um aspecto luminoso. Ele não vai chegar efetivamente a iluminar a cena, mas ele vai ficar parecendo um interruptor fosforescente, digamos assim, né? Ele vai ter aquela claridade mais natural não, né? Mais artificial mesmo, né? Então, se eu desligar aqui eu sair do objeto, a gente já consegue ver os 3 materiais aplicados aqui na cabeça. Muito bem, pessoal. Agora eu vou
criar o corpo deste robô, que vai ser muito parecido com a cabeça, né? Então eu vou começar com uma caixa. Se o seu cursor 3D estiver em algum lugar fora do centro, você pode pressionar Shift-C para colocar ele no centro da cena de novo. Vou apertar Shift-A para abrir o menu de criação de objetos, clicar em Cube para criar um novo cubo e vou mover ele aqui para cima, para ficar embaixo ali da cabeça. Vamos começar a modelar, então vamos entrar no Edit Mode, certo? Eu posso... acho que a largura dele tá boa, né? Eu mantive a largura ali da cabeça. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esta face aqui de baixo, vou mover um pouquinho para baixo, para ele ficar um pouquinho mais comprido do que a cabeça, mais alto, tá? De lado assim, olha, se eu pressionar a tecla 3, né, para vir para a lateral, eu posso dimensionar aqui utilizando SY, para ele ficar mais ou menos também ali com a largura da cabeça, tá? A parte de baixo eu quero que fique um pouco afunilada. Então, eu posso pegar essa face aqui e pegar o S agora e diminuir um pouquinho para que ele vá afunilando ali para baixo, ó, tá? De repente assim tá bom. Eu vou ter algumas coisas em comum com a cabeça, então eu posso pressionar aqui o Ctrl Alt, clicar nessa aresta aqui para ele selecionar todas as paralelas e colocar 2 segmentos aqui também. E eu posso colocar esses 2 segmentos pressionando o atalho Ctrl E, clicando em Subdivide e vindo no Operator Panel ou aqui do lado, ou na tecla F6 e clicando aqui no Number of Cuts, mudando para 2, tá? Para que eu possa colocar, inclusive, uma faixinha laranja também, que nem aquela ali, isoladamente nesses polígonos depois, né? Vou subdividir aqui, olha, vou selecionar essa aresta aqui com o Ctrl e o Alt pressionado também, para ele pegar já as paralelas. Ctrl E para subdividir, tá? De forma que eu possa, por exemplo, selecionar este loop aqui com a tecla Alt, ó. Com a tecla Alt, eu clico aqui, ele seleciona o loop inteiro e dá um scalezinho aqui, olha, para deixar ele um pouco mais gordinho, né, ó. A gente vai ver que quando a gente aplicar aqui o modificador Subdivision Surface, ele vai ficar todo arredondadinho, né? Vou tirar aqui, depois eu aplico ele de novo. Lembra que na cabeça, para que a gente tenha ficado com esse vinco aqui, olha. Com esse vinco aqui, quando a gente aplicou o modificador, a gente tem aqui, na verdade, um chanfrinho, né? Ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, eu vou vir aqui no tronco, vamos ligar aqui. Vamos vir aqui no tronco dele. Eu vou selecionar estas arestas aqui, ó. Opa. Estas arestas e estas arestas. Nossa, sem querer desselecionei aqui do outro lado. Então, vou selecionar estas arestas e estas arestas e vou dar um bevel, Ctrl B. Ctrl B, só que eu não quero essas subdivisões aqui, tá? Então, eu vou vir no Operator Panel, tecla F6 e vou tirar esses segmentos. Certo? E a gente agora vai ver que quando a gente aplicar o modificador Subdivision Surface, o objeto já vai ficar redondinho, ó. Vou colocar aqui 3 subdivisões, ó. O robozinho vai ficar redondinho. Eu não lembro se eu cheguei a colocar uma subdivisão naquele modelo aqui no meio. Não coloquei. Se eu não coloquei lá, não vou colocar aqui também para ele ficar com um design consistente. Ó, tá? Então, vou colocar aqui. De repente, vou vir aqui na lateral, vou desligar aqui momentaneamente o Subdivision Surface. Vou alargar um pouquinho ele, ó. Então, é só apertar a tecla de atalho A para selecionar tudo. S de Scale, Y para deixar ele um pouquinho mais... Ó, um pouquinho mais comprido nesse sentido aqui, tá? Vamos ver agora. Bacana, mais ou menos isso aí que eu quero. Estou satisfeito. E a gente já pode também aplicar os materiais que a gente aplicou aqui em cima. E esses materiais já estão prontos, eles já estão na cena. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Edit Mode e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos esses polígonos aqui, ó. Todos esses polígonos do meio. Vou vir no Properties Editor na parte de materiais e vou criar um novo slot para materiais clicando nesse maisinho aqui. E nesse maisinho aqui, eu vou vir aqui no... Não preciso criar um novo material, tá, gente? A gente já tem um material branco e um material laranja na cena. Então, eu posso vir neste botãozinho aqui, ao invés de clicar no New para criar um novo material, se eu vier
menu aqui, eu escolho dentre os materiais que já estão na cena. Então, por exemplo, nessa seleção aí eu quero a cor 2. Então eu clico aqui em cor 2, ele vai aplicar nestes polígonos. Aliás, ele vai aplicar, como é o único material do objeto, ele vai aplicar nos polígonos todos, né? Aí eu vou fazer até o seguinte agora, eu vou inverter a seleção, pressionando o atalho Ctrl I, tá? Ctrl I eu inverto a seleção, vou criar mais um slot de materiais, vou abrir nesse slot de materiais, ao invés, novamente, de criar um material novo, eu vou pegar um material já existente na cena. Então, eu vou vir aqui no material cor 1. Agora, no material cor 1, eu vou clicar em Assign e ele vai aplicar este material nos polígonos que estão ativos. Se eu sair agora do Edit Mode, a gente consegue ver que está tudo devidamente aplicado. Para a gente ficar com um tronco lisinho, a gente pode vir aqui na opção Shading e clicar em Smooth. Beleza, pessoal? Vamos renomear esse objeto, que se eu não me engano eu não renomeei. Vou chamar aqui de corpo. Corpo. Tá? Então, corpo, olhos, tudo renomeado. Visor, corpo, cabeça, olhos. Tudo renomeado, tudo com materiais aplicados. Pronto para seguir para a próxima aula. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai fazer os braços e as mãos desse robô. Vejo vocês lá.